Quando nós usamos microcontroladores, as medições analógicas podem apresentar erros consideráveis em relação ao valor real de interesse. Nesse vídeo, pessoal, eu vou demonstrar para vocês como reduzir esses erros e uma forma mais eficiente de leitura analógica utilizando DMA e interrupção. É um complemento a uma apresentação que eu já demonstrei lá no canal WR Kits do meu amigo Wagner Rambo. Vou deixar o link aqui para vocês também na descrição do vídeo. E venham comigo que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse conteúdo. Bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, e para essa demonstração prática, nós vamos utilizar o STM32F103. É um guerreiro de batalha já bem consolidado. E esse dispositivo certamente possui conversores analógicos digitais integrados. E é com ele aí que nós vamos fazer esses testes, beleza? Bom, descendo aqui a documentação do dispositivo, nós vamos ver que esse microcontrolador ele possui um pino contemplado como VDDA, que essencialmente é o pino que recebe a referência da tensão analógica, o qual nós vamos utilizar. E eu quero que vocês tenham atenção a esse pino, porque além da alimentação, que precisa estar bem estável, que são representados através do pino VDD, como nós bem vemos aqui, também aqui, juntamente com o nosso pino VDDA, preferencialmente esses sinais devem estar sem presenças de ruídos consideráveis. Isso vai, de fato, garantir a melhor performance do conversor analógico digital. Bom, descendo um pouco mais do datasheet, nós vamos ver aqui na tabela de condições geral de operação, e especificamente onde é demonstrado o pino VDDA, que nós podemos certamente estar utilizando o mesmo para entrada analógica, mas o documento diz que esse pino tem que estar com o mesmo potencial do VDD, que é a nossa alimentação. Se ele estiver em uso, valores aqui entre 2.4 a 3.6 volts, beleza? Mas como já bem sabemos, esse dispositivo trabalha com 3.3 volts, que é as tensões habituais para microcontroladores de alto desempenho. Tudo bem, galera? Bom, agora vamos dar uma olhada o que eu fiz aqui no meu esquemático de um kit personalizado que eu tenho, que eu já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Basicamente, eu fiz a alimentação dos nossos pinos VDD com 3.3 volts através de um regulador de tensão, e logo aqui embaixo, como nós podemos ver, temos o pino VDDA. Observem que aos pinos de alimentação nós temos capacitores de desacoplamento bem próximos a ele, de fato, garantindo maior estabilidade do nosso sinal de alimentação ao microcontrolador. Isso é uma prática recomendada ao seu design, mas o ponto de atenção aqui também é com relação ao nosso pino VDDA. Para os mais atentos, observaram que a conexão do pino está realizada posterior à alimentação, um indutor e dois capacitores em paralelo. Essa topologia aqui, pessoal, nada mais é do que um filtro passa-baixa que tem como propósito reduzir componentes de alta frequência, o que pode gerar aqui ruídos nessa entrada da referência. Então, uma boa prática é certamente atenuar essas tensões, esses ruídos, e para fazer isso eu posso utilizar um filtro passa-baixa. Em âmbito de hardware é uma dica bem interessante, mas também podemos performar isso e reduzir erros de offset mediante a código e construção do nosso firmware. E é o que eu vou demonstrar ainda nesse vídeo, mas antes eu quero mostrar o setup prático que nós vamos utilizar para essa prática. Bora lá! Muito bem, meus amigos, esse daqui é o nosso setup prático. Eu tenho um kit de desenvolvimento baseado no STM32F103C8T6, que é o mesmo modelo WPU que eu já demonstrei aqui no canal. Esse kit é um kit personalizado, mas caso vocês tenham a Blue IPU, pode usar sem nenhum problema, beleza? Também tem o meu ST-Link conectado a essa placa, a partir do ST-Link de bancada. Nesse caso, nós vamos gravar o nosso dispositivo e também realizar a depuração para validar a precisão aqui do nosso sinal analógico, ok? Um pouco mais acima, tenho aqui o meu potenciômetro, onde vamos, através deste, enviar o sinal analógico aqui para o nosso pino PA0 da placa. E variando aqui o nosso potenciômetro, vamos utilizar o nosso multímetro Fluke, esse cara aqui, para medir essa tensão, e ele será ali como nosso equipamento padrão, beleza, galera? Então, basicamente, vamos medir as tensões entre 3.3 volts e descendo o nosso potenciômetro aqui até a tensão de 0 volts aqui ou muito próximo, beleza? Que são essencialmente as tensões
conectadas aos extremos do nosso potenciômetro e, obviamente, o ponto central é o nosso cabinho vermelho aqui, conectado direto à placa. Muito bem, meus amigos, estamos aqui na tela do computador com o STM32CubeDE. Vamos criar um projeto do zero para entender como é que é a questão da precisão da conversão analógica, legal? Para isso, vamos clicar aqui em File, New, STM32 Project. Show de bola, vamos selecionar o nosso part number, STM32F103C8T6. Esse cara aqui, clicamos na lista, Next, vou atribuir um nome ao meu projeto, ADC, preciso, por exemplo, tá? Então vamos colocar esse nome aqui, vou deixar tudo como está e clicar em Finish para criar o nosso projeto. Galera, top demais, nosso projeto foi criado, tá? Só um detalhe importante, antes de eu começar a fazer o código aqui, as configurações, eu não vou realmente me apegar aqui na configuração da árvore de clock, e o motivo é muito simples, é só realmente para validar a questão de precisão do ADC. Não que ela não seja importante, mas ela não vai ser importante nesse contexto, pois só vamos validar a precisão e nada mais, né? Claro que, a depender da configuração, do sample time que você desejar, né, da velocidade ali do teu ADC, ela é importante, mas por isso que eu vou intencionalmente omitir essa etapa aqui, tudo bem? Vou deixar tudo como está, vocês já verão que vai funcionar legal como bem desejamos, tá? Muito bem, o que a gente precisa fazer para inicializar? Eu estou aqui com o meu multímetro, vocês estão vendo, estou aqui com o meu sistema montado, como vocês também estão vendo, né, o nosso potenciômetro, a minha placa, o meu ST-Link de bancada. Então, inicialmente, eu vou vir aqui em System Core, Sys. Em Debug, eu vou selecionar aqui o meu Serial WAR. Beleza, dessa forma, eu estou habilitando nesse dispositivo especificamente a comunicação SWD com o ST-Link. Dessa forma, eu vou conseguir, de fato, ali verificar as variáveis e a medição analógica como bem desejamos, tá? Muito bem, agora a gente vai em Analog, vamos selecionar o nosso ADC1 aqui, beleza? Vamos utilizar esse cara para fazer a nossa conversão analógica digital. Pessoal, agora é o seguinte, eu vou clicar aqui em N0, vocês verão que no nosso ADC1 e N0, ele selecionou aqui no CubeDE, né, no nosso microcontrolador, o nosso PA0, que é fisicamente essa conexão aqui, tá? Esse cabinho vermelho que vocês estão vendo aqui. Esse cabo é o nosso PA0, que eu vou controlar pelo nosso potenciômetro, que é essa tensão que vocês estão vendo aqui de 2.6 volts, legal? Vamos considerar que o Fluke é o meu medidor padrão aqui, beleza? A gente sabe que ele é um excelente multímetro, tem uma boa precisão, então ele vai ser o nosso medidor padrão, a nossa referência, legal? Muito bem, então configurei aqui. O que eu preciso fazer agora? Vamos clicar em Parameter Settings e as configurações é realmente bem simples, tá? Realmente não vou me apegar muito nas características das configurações, pois eu vou fazer o básico. Vamos clicar aqui em Continuous Conversion Mode, vamos colocar Enable, que basicamente essa opção habilita o modo de conversão sempre contínuo, tá? Então dessa forma o conversor analógico digital vai estar trabalhando ali de forma contínua, tudo bem? Então nós deixamos ele como Enable. Vamos descer um pouquinho aqui embaixo, vocês verão que vai ter nessa linha o rank, ele está com 1, né? Pois apenas estamos aqui, deixa eu clicar novamente ali, pois apenas estamos com um canal, que no caso aqui ele denomina como canal 0, nosso PA0, beleza? Estamos apenas com 1. E eu quero que vocês tenham atenção aqui ao nosso Sample Time. Em vídeos futuros eu vou entrar em mais detalhes do que é o Sample Time e o quão importante ele é, principalmente para cálculo e precisão. Nesse caso, nesse contexto, eu quero que vocês intencionalmente selecionem a máxima opção aqui, 239, ciclos. A grosso modo, tá, pessoal? A grosso modo mesmo, isso daqui define quão rápido a nossa amostragem estará sendo realizada pelo conversor AD, pela frequência interna do dispositivo ali, beleza? E também, quanto mais ciclos de cálculo, ele também tende a ter mais precisão. Vou falar disso em vídeos futuros, mas essencialmente vamos deixar aqui 239,5 mesmo, beleza? Show de bola! Então, meus amigos, basicamente aqui no Parameter Settings, só aumentando aqui o nosso Sample Time e habilitando o Continuous Conversion Mode. Agora eu vou aqui em DMA Settings. Como eu expliquei no começo do vídeo, nesse exemplo, intencionalmente, nós vamos trabalhar com o DMA, beleza? A gente vai fazer os dados analógicos serem recebidos diretamente da memória do dispositivo, que vai aliviar o processador, e isso é sensacional, beleza? Vamos clicar aqui em adicionar, vamos selecionar o nosso ADC1, porque foi o que eu habilitei para fazer a conversão analógica, ADC1, legal. Vamos habilitar o nosso modo aqui como circular.
E a ideia de habilitar o modo circular é que os dados sempre serão recebidos de forma contínua e repetida, tá? Então, essa que é a diferença do normal. O normal ele recebe uma vez e o circular ele vai ficar sempre recebendo esses dados. Então, por isso que nós selecionamos circular. Tamanho dos dados em half word, considerando que a leitura analógica aqui do nosso STM32F103 é 12 bits. Se vocês não lembram, vou pegar a calculadora, 2 elevado a 12, 4096, menos 1, porque ele começa do zero, né? Então de 0 a 4095 é a resolução desse dispositivo. Então ele quebra ali, né, a tua medição em 4096 partes, de 0 a 4095, é isso que ele faz. Beleza, galera, então o nosso DMA também já foi habilitado aqui, beleza? Vamos agora habilitar a nossa interrupção global com o ADC, tá? E o propósito aqui é o seguinte, eu quero que a interrupção ative a cada término da conversão analógica digital. Desta forma, quando ele receber os dados analógico digital, ou melhor, microcontrolador, terminar essa conversão, a gente vai entrar na interrupção que ele vai habilitar e calcular ali, né? E a gente vai conseguir conferir a precisão de fato aqui com o nosso Fluke, né? Baseado na ideia da precisão. Então, por isso que nós estamos habilitando aqui o nosso NVIC. Pessoal, acredito que está tudo certo, é só isso mesmo, beleza? Vamos clicar em Save aqui para criar e gerar o nosso código. Meus amigos, show de bola, aqui nós já estamos com o nosso arquivo main.c. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui embaixo, ó, em user code begin private variables, duas variáveis que eu vou utilizar para fazer a recepção do meu ADC via DMA e depois o cálculo dele propriamente dito, tá? Para isso vamos declará-las como int16 underline t ADC. Essa daqui será responsável pelo DMA, tudo bem? E agora nós vamos colocar ADC, por exemplo, MV, de milivolts, onde basicamente eu vou receber esses dados e converter para milivolts, assim a gente consegue ver as variáveis maiores, vamos assim dizer, e eu consigo calcular a precisão dela, o erro, melhor dizendo, né? Então a gente vai ver isso, é bem legal. Show de bola, então já tenho as duas criadas aqui e o propósito é realmente esse. Muito bem, o que eu preciso fazer agora aqui no meu código principal, no meu main void? Essencialmente, nós vamos habilitar o nosso DMA via ADC, né, a conversão analógica com DMA, e também a nossa interrupção. Para isso, a gente usa os drivers HAL, então vamos expandir aqui para vocês verem da onde eu tiro essas funções, dentro aqui da pasta source, né, dos drivers HAL, beleza? Então eu vou aqui em HAL ADC e eu consigo ver todas essas funções do nosso ADC. Então vamos começar aqui, inicialmente habilitando o nosso DMA. A função é exatamente essa daqui, HAL ADC start DMA. Vou copiar ela aqui, beleza? Posso fechar agora. Vamos colocar aqui embaixo, HAL ADC start DMA. O que eu preciso fazer? Vamos apontar aqui o endereço de memória da minha configuração do meu ADC1, clicando duas vezes, beleza? PData nada mais é do que os meus dados, né? Aqui na função ele recebe um ponteiro, como vocês podem ver aqui. Então por essa razão vou precisar apontar o endereço de memória do meu ADC, que é esse cara que eu quero usar, beleza? Então vamos colocar o nosso Ezinho comercial aqui, ADC. E o tamanho dele, como não é um vetor, é só 1. Beleza, esse aqui é o tamanho dele. Então aqui nós habilitamos o nosso DMA para receber no meu ADC. Show de bola. E como eu já expliquei, agora a gente vai habilitar a interrupção, né? Para quando terminar de fazer a conversão analógica, eu quero que habilite a interrupção. Ela está logo aqui embaixo. HAL ADC start each. Each é de interrupção. HAL ADC start, Ctrl espaço para puxar o resto, each, beleza? E selecionamos aqui a nossa configuração do meu ADC1. Beleza, meus amigos? Dei inicialização aqui de periféricos e configurações, é só isso. Agora a gente vai precisar fazer o quê? Para não deixar nada aqui no loop principal, né, para a gente ver isso de forma mais eficiente, eu vou habilitar, como já expliquei, a nossa função de callback da interrupção, né? Basicamente, quando nós habilitarmos ou já habilitamos a interrupção, nós teremos a chamada dessa interrupção da conversão completa através dessa função aqui, HAL ADC convert complete callback. Terminei, ele vai ser acionado aqui, tudo bem? Dentro dessa função. Então, para isso, eu vou clicar duas vezes nela, vou copiá-la ela aqui, Ctrl C, bem maroto, beleza? Vamos subir aqui em cima, fora do nosso int main void, né, nossa função principal, vou colocar aqui dentro do nosso user code begin, beleza? Show de bola, Ctrl V aqui, vou apagar tudo o que está aqui dentro. E o que eu gosto de fazer é basicamente o seguinte, é testar de fato o nosso ADC1, para ver se ele, né, de fato que foi o que nós configuramos, vai entrar na interrupção. Então para isso, com uma simples lógica if, o meu ADC, né, se ele for igual à minha private variables RAD ADC1, né, então a gente precisa apontá-la aqui também, né,
e comercial aqui, para sinalizar, né, o meu ADC1, a gente faz alguma coisa aqui dentro, né? Então o que a gente vai fazer aqui dentro, meus amigos? Basicamente é fazer a conta de precisão aqui, como eu já expliquei para vocês, né? Então se nós vamos receber o nosso ADC como uma entrada analógica digital ali pela memória, essa variável ADC-MV vai receber esse dado e fazer essa conversão. Então por isso eu vou utilizar a interrupção. Então ele leu, terminou, abriu a interrupção, vamos assim dizer, né? Acionou a interrupção aqui dentro, ele calcula. Então para isso vai ser o meu ADC-MV, vai ser quem? O meu ADC, que vai estar sendo lido, vezes o meu final de escala, né? Considerando que 4095 é o final, né? De 12 bits, e quando eu subir o potenciômetro aqui, ó, para vocês verem, deixa eu subir tudo ele aqui, ó, para cá, beleza? Ó, vocês vão ver que ele vai ter esse final de escala aqui de 3.3 volts, né? Então vamos considerar esse. Só que eu vou colocar em milivolts, tá? Então 3.300 dividido pela minha resolução. Vamos colocar ponto e vírgula aqui e colocar entre parênteses. Então o valor que eu estou lendo aqui, baseado na resolução, vezes o final da escala dividido pela resolução, eu vou ter o meu valor em milivolts, tá? Simples assim, é basicamente uma regrinha de 3. Pessoal, acredito que está tudo certo, se eu não fiz nada errado, é para funcionar, ok? Então vamos clicar em Save aqui, vamos clicar no martelinho para compilar o nosso projeto. Sem erros, apenas com warning, é só nós compilarmos novamente, ele deve sumir esse warning aqui, legal. Pessoal, maravilha. Então o que a gente vai fazer agora? O nosso código deve estar funcionando e é simples assim, tá? A gente vai clicar aqui, ó, vamos clicar em Debug, para conseguir depurar, né, baseado com o meu ST-Link aqui que está conectado, como os senhores já bem sabem, vamos clicar aqui, ó, em Debugger, SWD ST-Link, vamos escanear, ó, beleza, reconheceu. Vou deixar tudo como está, não vou mexer em nenhum parâmetro aqui adicional não, ok? Vamos clicar Apply e vamos clicar em OK aqui. Beleza, pessoal, nesse momento, né, o KubeIDE ele está entrando aqui na parte de configuração do debugger. Basicamente eu vou clicar em Switch aqui nessa mensagem, pois ele vai mudar de forma automática aqui para a perspectiva do debugger. Eu posso clicar aqui também se eu desejar, tá? Legal, então o nosso código aqui está pronto para depuração e a gente poder testar. Eu vou clicar aqui, ó, nessa aba superior, Live Expressions, e eu vou adicionar o meu ADC, beleza? Foi o que nós declaramos aqui, né? Variável do tipo global, para a gente ver os dados recebendo ali pelo DMA e o meu ADC-MV, que vai ser o nosso cálculo. Legal, pessoal, então como ela está global, eu devo, quando clicar em Resume, ver alguma coisa aqui. Vamos ver se está acontecendo isso. Vamos clicar em Resume, beleza? Ó, eu já consigo ver alguma coisa ali, sensacional. Isso é o que nós desejamos. Vimos que o nosso conversor analógico já está funcionando. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai ver de fato a precisão dele, né? Isso que é o propósito aqui. Eu vou mudar intencionalmente agora, aqui ó, os valores do meu potenciômetro, né? Vocês estão vendo eu mexendo aqui, mas eu vou focar no multímetro, beleza? O multímetro está aqui. Beleza, ó, vamos colocar, por exemplo, aqui ó, para 1900 milivolts, como nós bem vemos no Fluke. Vamos ver o que está mostrando aqui ó, no KubeIDE. Eu vou dar um pause, tá, pessoal, que a gente consegue ter mais precisão mediante isso. Então vou pausar aqui ó, para não ficar variando rápido e a gente conseguir ver. Observem que eu tenho 1900 ou 1901, né, muda um pouquinho, não tem problema, contra 1838 aqui do KubeIDE, beleza? Então vamos pegar a calculadora e vamos calcular o erro, né? Como que é feito esse cálculo de erro? Basicamente, o cálculo de erro ele é o valor medido menos o meu padrão, considerando o Fluke aqui o padrão, legal, dividido pelo meu padrão, esse é o erro, vezes 100, né, eu passo em porcentagem. Então vamos lá, 1838 menos, vamos colocar aqui 1901, ok? 1901, novamente pessoal, 1838 menos 1901 dividido por 1901, tá? Vezes 100, para passar em porcentagem. Meus amigos, observem que aqui nós obtivemos menos 3,31%, tá? Então, é um erro pequeno, mas a depender da tua necessidade pode ser um erro considerável. Então, como é que a gente diminui isso? Basicamente fazendo o que eu expliquei no vídeo ali para vocês no início, né? A gente utiliza as funções de calibração que temos no dispositivo. Então, vocês vão ver que já vai melhorar muito isso, muito mesmo, tá? Então, eu vou deixar exatamente como está aqui, ó, né? E a gente vai ver essa diferença contra o nosso Fluke aqui. Vamos ver se vai de fato cair essa medição de erro, né? Basicamente esse é o propósito. Então, vamos dar um stop aqui, um terminate, beleza? Vamos fechar essas abas aqui. E agora, aonde que está essa função de calibração? Igual eu demonstrei lá no canal do meu amigo Wagner Rambo. A gente vem aqui ó, em HAL ADC EX Extension, beleza? Vamos clicar aqui e as funções especiais ficam dentro aqui do nosso extension, legal?
qual que eu vou utilizar? Justamente essa primeira aqui, ó, How ADC EX Calibration Start. Eu vou clicar 2 vezes nela aqui, ó. Meus amigos, só que tem um detalhe importante, tá? Essa função, essencialmente, para que ela funcione, no próprio arquivo aqui é demonstrado que nós precisamos inicializá-la antes de startar o ADC ou inicializar depois de parar o ADC. Então, basicamente, o ADC não deve estar funcionando, tá? Então, a gente precisa startar ela antes, e é isso que eu vou fazer, tá? Então, vamos copiar ela aqui, beleza? Vamos dar um Ctrl C marotão aqui e voltar lá no main.c. E aonde que inicializa a nossa função propriamente dita? Aqui, ó, nessa linha no DMA. Aqui a gente está inicializando. Então eu vou colocar a minha calibração aqui, ó. How ADC Extension Calibration Start. Beleza? E vamos apontar aqui o nosso ADC1. Pessoal, pronto. Só isso, acreditem ou não. Fazendo isso, o que vai acontecer? Ele vai corrigir automaticamente aqueles erros de offset. Isso é sensacional, tá? Lembrando, tá, pessoal, que isso daqui é um detalhe importante. Nem todas as séries, as famílias do STM32 têm essa possibilidade de calibração, né? Algumas famílias não têm, mas o caso aqui do F103 tem, beleza? Então, muito bem, vamos clicar aqui para salvar e vamos compilar. Vamos ver se não gerou nenhum erro e nenhum warning, né? Legal. Pessoal, muito bem, show de bola. O que a gente vai fazer agora? Vamos novamente entrar em Debug, legal? Vamos clicar aqui em Switch para mudar a perspectiva novamente. E vamos clicar aqui em Play, vamos ver o que acontece. Olhem lá, pessoal, a gente já consegue ver alguma coisa interessante. Eu vou clicar em Stop aqui, beleza? E vamos calcular agora o nosso erro aqui mediante com o nosso Fluke, né? Olhem só o valor que nós obtivemos agora, 1910. Puxando a calculadora, o valor medido, 1910 menos 1902, dividido por 1902 vezes 100. Olha lá, pessoal, o erro que nós obtivemos agora, menos que 0,5%, ou seja, 0,42%, o que já é uma precisão realmente muito melhor apenas utilizando os comandos de calibração baseado aqui nos drivers HAL, né, nas funções do driver HAL, né, e vimos que funciona mesmo aqui com o DMA, né, que foi uma dúvida lá que eu recebi no canal do meu amigo Wagner Rambo, né, então isso é bem interessante. Utilizei a interrupção, né? Quando ele terminou aqui, ele já fez esse cálculo e a gente consegue validar. Beleza? Vamos dar um play aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou subir agora aqui, ou melhor, né? Deixa eu subir tudo aqui, ó, meu potenciômetro. 3.3 volts, né? Ou 3.308 milivolts. Vamos dar um stop aqui. Ó, 3.300, bem cravadinho, tá, pessoal? Claro que ele tem aqui casas decimais, né? Mas já está muito próximo, né, meus amigos? Bem legal. Vamos diminuir agora intencionalmente essa tensão, beleza? Ó, vocês estão vendo no Fluke aí abaixando. Vamos colocar, por exemplo, lá uma tensão menor agora, 0,480 volts, né? Ou 484 milivolts, que nós temos aqui. Vamos dar um stop, beleza? 479, vamos recalcular novamente, só para vocês verem o erro, né? Então, 479 menos 484, dividido por 484, vezes 100, né? Então, aqui ele deu 1%, né? O que já é bem melhor. Claro que existem essas pequenas variações, só para validar. Vamos fazer mais algumas aqui. Vamos subir mais um pouquinho agora. Beleza? Subindo aqui. 1310, tá? Vamos pegar aqui, ó, no stop. 1329, vamos ver. 1329 menos 1310 dividido por 1310 vezes 100. Pessoal, então vocês viram que ele já, né, apresentou um valor bem menor aqui, 1,45, e eu posso garantir uma coisa para vocês, tá? Vocês viram que esse valor ficou muito bom, já baseado na calibração aqui automática do STM32, né, na função aqui. Observem que existem essas variações. E como que vocês melhoram isso ainda, né, pessoal? Fazendo as técnicas que eu já demonstrei nos vídeos aqui no canal. Você pode utilizar filtros digitais, né, de forma mais profissional. Demonstrei um filtro digital, né, através do método de Tusten. Se você não veja, ou melhor, se você não viu, veja, porque é muito bom. Você vai certamente deixar a medição muito mais estável, igual o Fluke aqui, tá, pessoal? Posso garantir para vocês, e ele não vai ficar variando aqui. Isso aqui é pequenos ruídos que tem aqui mediante a minha protobird, a própria característica da minha fonte, isso é normal. Então, vocês viram que ele realmente melhorou a precisão, mas para que tenhamos uma melhor performance ainda, a utilização do filtro digital, ou mesmo o filtro analógico, é essencial. Beleza, galera? Então, isso daqui é o propósito do vídeo. Espero que tenham gostado. Não deixem de seguir o canal. Vou ter muito mais dicas aí para vocês.
E para quem ficou aqui até o final do vídeo, lembrando que também temos os nossos cursos, links na descrição. Se você quer aprender muito mais, quer ir muito além, não deixa para depois, invista hoje no seu conhecimento e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pessoal, tamo junto, até o próximo vídeo, aquele abraço, valeu, valeu!